O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido. Outros ainda que um dos amigos dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurou Jesus, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus amados irmãos e irmãs, caríssimo povo de Deus, vocês que estão aqui presentes nesta igreja e também os irmãos e irmãs que nos assistem às redes sociais desta paróquia. O Papa Francisco, no documento A Alegria do Evangelho, no número 110, ele diz que a evangelização consiste no anúncio explícito da pessoa de Jesus. Só há verdadeira evangelização através do anúncio explícito da pessoa de Jesus Cristo. Se nós não anunciarmos explicitamente a pessoa de Cristo Jesus, não haverá verdadeira evangelização. Nós acabamos de escutar este Evangelho de São Lucas, onde nós começamos a ver os resultados daquilo que ontem São Lucas falava no Evangelho, quando Jesus convocou os 12 apóstolos, dando a eles poder de expulsar os demônios e curar os doentes. Jesus os instruiu que eles fossem anunciar a boa nova do reino de forma bem simples. Vocês devem estar lembrados que Jesus disse para eles não levarem muita coisa, nem bolsa, nem sacola, nem dinheiro, levar somente o necessário. Porque o missionário, quando leva muita bagagem para a missão, ele vai ter que encontrar tempo para tomar conta da sua bagagem. E a simplicidade, o desprendimento, são características daqueles que são os discípulos e discípulas missionários de Cristo Jesus. Então eles saíram, começaram a anunciar o Evangelho e, sobretudo, eles falaram explicitamente sobre Jesus. E essas notícias, a gente sabe que notícias em cidades pequenas se espalham rapidamente. Então essas notícias chegaram aos ouvidos do rei Herodes. E Herodes ficou perplexo com o que ele ouvia falar a respeito de Jesus. Quem é esse de quem eu ouço falar? Quem é esse Jesus? De que eu escuto falar tanta coisa por aí.
E aí algumas pessoas começaram a dizer que Jesus era João Batista, que tinha voltado para se vingar de Herodes. Outros falavam que era Elias que tinha voltado, e foram comentando, né? E São Lucas diz que Herodes procurava ver Jesus, né? Ver Jesus. Só que esse ver Jesus de Herodes, né, não é o mesmo ver Jesus daqueles mesmos discípulos lá, que fala São João no Evangelho, né? Na verdade, aqueles gregos que vieram para a festa da Páscoa, e também eles ouviram falar de Jesus, né? E eles chegaram para um dos discípulos, né, se não me engano era Filipe, e disseram assim: queremos ver Jesus, queremos ver Jesus. Esse ver Jesus desses dois gregos que vieram para Jerusalém para a festa da Páscoa é diferente do ver Jesus de Herodes. Os evangelhos falam que Herodes gostava muito de ouvir João Batista, né? Às vezes ficava confuso, né? Mas ficava só nisso mesmo, né? Só no escutar. Porque Herodes era uma pessoa muito ruim, muito gananciosa, muito vaidosa. A primeira leitura de hoje fala exatamente sobre a vaidade, né? Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. O que é a vaidade, meus irmãos e minhas irmãs? A gente escuta tanto falar essa palavra, né? Mas poucas pessoas sabem exatamente o que ela significa, né? Para explicitar, colocar aqui um exemplo bem simples, né? Aquilo que hoje, por exemplo, o Papa Francisco, né, de manhã cedo, na sua reflexão, ele comparou a vaidade com uma bolha de sabão. Todo mundo aqui sabe o que é bolha de sabão, né? No meu tempo, quando a gente era criança, né, a gente brincava muito, né, com bolha de sabão, né, fazendo bolha de sabão. Hoje em dia as crianças não sabem mais o que é isso, né? Mas no meu tempo a gente brincava muito de bolha de sabão, né, que a gente ficava ali, depois bonita, às vezes grande, mas de repente estoura, se acaba, né? Assim é a vaidade. Ela é irmã do orgulho. A pessoa fica inchada, né? Se sente a tal, né? A mais poderosa, a mais importante, né? Ah, eu sou fulano de tal, que faço isso, faço aquilo, e a pessoa vai se inchando, né? A vaidade, o orgulho, a falta de humildade, né? A falta da humildade. O Papa Francisco, ainda na Evangelii Gaudium, né, no número 111, ele disse que Jesus ele não formou um grupo de elite, né, para anunciar o Evangelho, né? Os apóstolos não eram uma tropa de elite, né, um grupo de elite, mas um grupo de discípulos que agora estão sendo enviados em missão, sendo instruídos para que eles tivessem cuidado para serem simples, né? Para serem simples, para não se orgulharem, né? Porque às vezes a vaidade, o orgulho, né, faz com que a gente incha, né? Fique se sentindo a pessoa mais importante da face da terra, né? E às vezes essa vaidade, esse orgulho, né, faz com que a gente queira humilhar as outras pessoas, né? Faz com que a gente também se torne um Herodes da vida, né? Faz com que a gente queira só ver Jesus, mas não se converter, né? Faz com que a gente não anuncie explicitamente a pessoa de Cristo Jesus, mas anunciemos a nós mesmos, né? A vaidade, meus irmãos e minhas irmãs, o orgulho, né, eles fazem Cristo desaparecer e nós aparecemos. Nós aparecemos no lugar de Jesus. Nós aparecemos no lugar de Jesus quando a vaidade toma conta de nós, né? Quando o orgulho toma conta de nós. Por isso, Jesus, nos seus evangelhos, nos seus ensinamentos, né, ele sempre mostrava e mostra, né, para os seus discípulos e para nós hoje, o caminho verdadeiro
para sermos verdadeiramente discípulos e discípulas missionários do seu reino. Quem não lembra daquela expressão que ele diz, né? Sede simples como as pombas, né? Mas prudentes como as serpentes. Né? Claro que nós não temos que na evangelização sermos pessoas ingênuas. Né? Nós não temos que nos preocupar, por exemplo, com os resultados imediatos. Né? Uma coisa que o Papa Francisco fala muito na Evangelii Gaudium, né? É que o tempo é superior ao espaço. O tempo é superior ao espaço. Às vezes a gente quer fazer o anúncio, mas quer que os resultados para ontem. E não é assim. Quando ele comenta a parábola do semeador, ele diz, né, a palavra em si tem o poder, tem o potencial de transformar a vida das pessoas. Né? Deixa lá a palavra, ela está lá. A semente foi lançada. Talvez nós não colhamos os frutos, mas alguém vai colher. Mas nós lançamos a semente. Alguém lançou a semente e ela vai crescer, ela vai germinar. É preciso ter paciência. Né? O tempo é superior ao espaço. O tempo é superior ao espaço. Por isso é importante na nossa caminhada cristã termos a paciência, a coragem, a ousadia de evangelizar. Levar o evangelho àqueles que precisam e anunciar de forma explícita a pessoa de Cristo Jesus. E para nós anunciarmos a pessoa de Cristo Jesus, o que é necessário? Vocês estão trabalhando aqui durante esse festejo, algumas virtudes, como a questão do acolhimento. A questão do acolhimento é importante. Nos acolhermos uns aos outros, acolher os que chegam. Isso é importante. Sabermos acolher com o sorriso, acolher com o coração, com alegria, com amor. Porque quando uma pessoa é acolhida dessa forma, ela se sente pertencida. Ela volta. Esse sorriso, esse acolhimento, meus irmãos e minhas irmãs, são também formas explícitas de evangelizar, de anunciar a pessoa de Cristo Jesus. A alegria do Evangelho que nos fala o Papa Francisco, né? Que ele pede insistentemente, várias vezes, não deixem que tirem de vocês a alegria, né? Que arranque do coração de vocês a alegria. O Evangelho não pode ser anunciado de qualquer jeito, né? Como ele diz também, o evangelizador não pode ir levar uma mensagem, uma boa notícia, com a cara de tristeza, com a cara de funeral. É preciso a gente estar revestido dessa força do alto, né? Dessa força que o Espírito Santo nos concede, né? Que o próprio Deus nos concedeu no nosso batismo, e que ao longo da nossa caminhada cristã, né? Através da catequese, das formações que fomos tendo, então a gente vai ali, né? Suscitando, né? O próprio Cristo vai suscitando em nós a semente que foi lançada e que ela está crescendo, está germinando. O Frei Carlos Mestres, que muitos aqui certamente conhecem, né? Grande escritor de livros sobre a Sagrada Escritura, né? Livros assim numa linguagem bem simples, ele diz uma coisa interessante, né? Que Deus, ele não planta alface, né? Deus não planta alface, Deus planta jacarandá. A alface cresce rápido, né? Cresce muito rápido, também rapidamente se acaba, né? É assim que acontece quando a gente anuncia Cristo sem convicção, sem alegria, né? É aquele anúncio fogo de palha, né? Aquela euforia, aquela coisa toda, né? E tal, tudo, mas passados os dias se apaga, né? O jacarandá, que é uma árvore típica da região Cerrados, né? Também da Amazônia, tem muito na Bahia, demora a crescer, e muito. São muitos anos para ele crescer
E primeiro, o jacarandá, ele precisa criar raízes. Criar raízes. Fincar as raízes. Depois que as raízes estão bem firmes, seguras, então ele vai começar a se desenvolver. Se desenvolver, crescer, chegar a uma estatura, né, que fica aquela beleza, e aí pode vir tempestade que for. Ele vai balançar, mas ele não vai cair. Só uma serra elétrica pode derrubar, ou caso ele venha, né, com o tempo, ficar velho. Assim também devemos ser nós, né? Criar raízes. Criar raízes. E criar raízes significa o quê? Nos formar, nos informar, aprofundar a nossa fé, conhecer mais a nossa igreja, conhecer mais o Evangelho, conhecer mais intimamente a pessoa de Cristo Jesus. Porque senão, meus irmãos e minhas irmãs, a vaidade e o orgulho vão tomar conta de nós. E aí, o que adianta? A gente fazer tanta coisa, como diz a leitura, né? O que adianta a pessoa trabalhar sol a sol, fazer tanta coisa e não saber viver? Não saber viver. Tem tantas pessoas que se preocupam, né? Ah, eu tenho que trabalhar isso, construir aquilo, né? Ganhar mais dinheiro, tudo, e não encontra tempo para a sua família, não encontra tempo para Deus, porque a preocupação é com as riquezas, com as coisas do mundo, né? Com as coisas do mundo. E aí o que acontece? O salmista diz, né? Nós somos iguais à erva do campo, né? A erva do campo, a flor do campo. De manhã está ali bonitinha, verdejante, mas à tarde ela seca, ela fenece. Né? Como essas flores aqui, né? Estão todas lindas, bonitas, maravilhosas, mas amanhã ou depois vão estar murchas. E aí? O que valeu a vida? A leitura que nós ouvimos do Eclesiastes, né? Quem lê assim parece que quem escreveu estava com depressão, né? Desanimado. Mas o que o autor quer chamar a atenção é para aquilo que é mais importante, aquilo que é essencial. E o essencial na nossa vida é Jesus, né? É Deus. Nós podemos viver sem tudo neste mundo, né? Nesta vida, menos sem Deus. A nossa felicidade, a nossa alegria, só encontramos em Deus. Ele é a razão da nossa vida, da nossa existência, né? Claro que nós temos que nos preocupar com as coisas, né, importantes, do trabalho, tudo, né? Mas não colocar isso acima de tudo, acima de Deus, né? Porque depois, meus irmãos e minhas irmãs, né, de repente tudo se acaba, né? A vida nossa é como a vela, né? Está ali acesa e de repente se apaga, né? Se apaga. E aí, o que nós fizemos da nossa vida? O que nós fizemos do nosso encontro com Jesus? Então nós temos que buscar viver essa experiência do encontro com Jesus, né? Como irmãos e irmãs, como comunidade, como igreja, na palavra, nos sacramentos, sobretudo no sacramento da Eucaristia, né? A fonte, o ápice da vida cristã, da nossa missão evangelizadora, da nossa ação pastoral, tudo se volta para a Eucaristia, a fonte, o ápice, né? E Santa Teresinha, né, na sua humildade, na sua simplicidade, ela soube viver isso, né? Santa Teresinha não era uma pessoa vaidosa, né? Ela tinha tudo para ser uma pessoa vaidosa, orgulhosa, né? Mas ela escolheu o caminho de Jesus, o caminho da simplicidade, né? A pequena via, né? Vocês certamente aqui já ouviram muito falar do sorriso de Santa Teresinha, né? Quantas irmãs ela evangelizou com um sorriso, com a simplicidade, que às vezes a gente pensa que anunciar Jesus Cristo precisa fazer muita coisa, né? Chamar a atenção disso, aquilo. Basta viver o Evangelho, isso já basta, né? Basta viver o Evangelho. Se nós vivermos o Evangelho, nós seremos verdadeiramente missionários. Vamos anunciar explicitamente a pessoa de Cristo Jesus, né? A evangelização vai acontecer.
Basta isso, viver o Evangelho. Né? Aquilo que certa vez uma senhora, né, foi perguntar para Santo Tomás de Aquino o que ela precisava fazer para ser santa. Né? Aí ela pensava que ele fosse falar, né, de um tratado sobre a santidade. Né? Ela ficou esperando. Né? E ele olhou para ela e disse: minha filha, basta querer. E ela não se contentou com a resposta. Né? Frei Aquino, o que eu preciso fazer para ser santo? Minha filha, basta querer. Basta querer. Não precisa mais de muita coisa, não. Se você quiser ser santa, você será. Então, às vezes, a gente pensa que precisa fazer muitas coisas, né, para ser santo, para ser isso, para fazer aquilo, mas basta viver o Evangelho. Né? Basta querer. Quando nós queremos, quando temos ousadia, quando somos corajosos, quando anunciamos Jesus Cristo, como os apóstolos anunciaram, né, a gente é capaz de transformar o mundo. A gente é capaz de transformar muitas coisas. Né? Santa Teresinha, sem sair do Carmelo, né, ela evangelizou e evangeliza até hoje. Né? Até hoje ela evangeliza muitas pessoas que se identificam com o seu jeito, com a sua simplicidade, com tudo aquilo que ela escreveu. Né? Coisas simples. Né? Então, meus irmãos e minhas irmãs, que nós possamos cada vez mais viver essa experiência do encontro com Jesus. Né? Porque com certeza, se nós fizermos isso, outras pessoas como Herodes também vão desejar ver Jesus, mas não da forma como Herodes queria ver Jesus. Né? Talvez até para se vingar, como ele matou João Batista. Né? E vai matar Jesus também, vai condenar Jesus à morte. Né? Quando nós anunciamos realmente Jesus, caminho, verdade e vida, né, nós conseguimos chegar no coração das pessoas. Nós lançamos a semente, e com certeza, né, aquela semente que foi lançada, no tempo certo, ela vai germinar, vai crescer e vai dar muitos frutos. Né? E não nos esqueçamos do que o Papa Francisco diz na Evangelii Gaudium, né? A alegria do Evangelho. O tempo é superior ao espaço. Né? Não nos preocupemos com o espaço, deixemos Deus agir no tempo, porque tudo que acontece no tempo de Deus, né, acontece no tempo certo e do jeito certo.